Esse é o canal Livros e Labirintos, e hoje, como eu prometi lá no começo, no vídeo de apresentação, eu vou mostrar para vocês uma análise breve de Iracema. Confesso que achei bem difícil no começo, houve um estranhamento. Não porque é uma prosa poética, tem muitas palavras que ele vai usar aqui do tupi, e aí ele mesmo faz um glossário e ele explica até a etimologia das palavras. Vai ter o estranhamento da linguagem poética mesmo. Eu achei um livro muito bom. Eu gosto mais do José de Alencar ainda por causa desse trabalho minucioso que ele faz com a linguagem, com a historicidade. Essa edição que eu tenho aqui, ela é muito boa, principalmente para quem gosta de imagens, quem gosta de bastante informação. É uma edição da Panda Books. Tem alguns textos informativos aqui da Fátima Mesquita. Eu acho muito legal para aqueles que nunca leram José de Alencar. Essas coisas que ela faz aqui. Para algumas pessoas isso é muito bom, isso ajuda. Eu acho que a preocupação que a gente tem que ler quando lê Iracema é com o trabalho de linguagem. É lógico que tem um tema que o título, né, do livro é o nome da personagem, da protagonista. Então, na verdade, o que a gente vai perceber, e eu consigo assim dividir esse livro em dois, né? Eu tenho uma visão muito estrutural das coisas às vezes. A gente tem ali tudo que ocorre em torno da construção dessa relação amorosa. E depois disso, né, o que vai acontecer depois disso? O pano de fundo, vamos dizer assim, são as disputas ali indígenas, os aliados dos portugueses, os aliados do Martim, no caso a tribo Pitiguara, e os aliados, ora dos franceses, ora dos holandeses. Então a primeira edição é de 1865. Essa edição aqui se baseou na edição de 1877. O José de Alencar já tinha feito algumas correções, e as ilustrações são de desenhistas diferentes. Da Camila Matos, ó, eu acho que dá pra ver. A Iracema encostada na árvore. Essa aqui é do Daniel Carvalho. A Iracema triste, né? Porque um monte de gente aí da sua tribo é praticamente dizimada, né? Do Matheus Lopes. Eu acho que se aproxima bastante de mangá, não sei o que vocês acham. Esse aqui me lembra muito os desenhos, para quem leu 100 Anos de Solidão, me lembra muito aqueles desenhos. E esse aqui, nossa, eu acho muito lindo. É Julian Galache, é a Iracema e o Martim. E esse livro, eu insisto, tem que ser lido. Resumo não vai adiantar em nada, porque aquilo que importa mesmo é a linguagem, né? Essa linguagem poética. Esse livro, ele a princípio, era para ser um poema, essa história, né? E aí, na verdade, vira uma prosa poética. No primeiro capítulo mesmo, né? O primeiro capítulo, que é praticamente um prólogo, parte dele você pode dizer que é um poema. Então, a dedicatória do José de Alencar, ele era cearense, então é essa: A Terra Natal, um Filho Ausente. E aí o primeiro capítulo, né, você lê lá, o texto ele começa nitidamente com um poema. Parece um poema. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. A jandaia é aquela ave que vai acompanhar a Iracema no seu percurso de vida. E se a gente for pensar mesmo no enredo, é muito simples, né? O que vai contar mesmo é como que esse enredo é apresentado para você. E ele é cheio de metáforas. Ele aproveita algumas lendas indígenas que ele faz questão de colocar aqui, algumas coisas que ele conhecia, que ele sabia, de cultura indígena. Ele vai ser o escritor mais importante do romantismo, porque ele fundou aquela linha, ele fundou a literatura nacionalista brasileira. A preocupação dos autores brasileiros nesse momento é se afastar o máximo possível do europeu. E a gente vai perceber alguns temas indianistas, mas eu acho que aquelas características de olha, o índio ele é bom, ele é ingênuo, o branco é mau, não é isso que vai ser importante aqui em Iracema. Eu acho que talvez no Guarani, o Guarani traga todas essas características quando a gente vai lá estudar o movimento romântico, a primeira geração, enfim. Mas aqui não.
Aqui a questão é outra, é a questão das metáforas, como que o José de Alencar vai contando a história e vai dando as informações para o leitor por meio de figuras de linguagem, né? E é muito poético. O que ele faz com a natureza, muitas coisas aqui na natureza se personificam. Então essa história, ela é praticamente cantada pelo poeta. Eu acho que vale muito a pena vocês procurarem material que fale sobre prosa poética. Eu até separei um livro aqui que vale a pena, principalmente quando vocês estudarem a poesia. É esse aqui, Versos, Sons e Ritmos, da Norma Goldstein. É um livro bem legal para principiante que está estudando ali teoria, no caso que é sobre versos, sobre poesia, mas vai ter um capítulo aqui que vai falar justamente das figuras de efeito sonoro. E aí eu vou entrar no que interessa, né? Eu quero, bom, já dei bastante informação, né, sobre o que eu penso desse livro aqui. Olha, agora que você terminou de ler o livro, nem pense em pular direto para essa página aqui, né, das personagens. Tem bastante personagem, mas o principal é pensar na Iracema, no Poti e no Martim, que acaba se tornando um triângulo, que não é um triângulo amoroso, mas é um triângulo de convivência. Né? Os três, num determinado momento, a gente sabe que eles vão viver juntos. Porque o Martim ele precisa tanto da amada quanto do amigo. Ele precisa, o herói, né? O guerreiro, aqui ele é chamado de guerreiro. Então é importante pensar nisso, porque tem algumas informações aqui que vão levá-lo ao erro. Como que começa, né? Vamos falar do enredo da história. Iracema está na floresta com a Jandaia, quando encontra Martim. Na verdade, né, esse texto ele começa meio assim, a gente tem lá um prólogo, né? Eu chamo o primeiro capítulo de um prólogo, e a gente vai entender mais ou menos que o Martim ele se perde ali na floresta dos seus companheiros, né? Lá na frente a gente vai perceber que isso aconteceu mesmo porque o Poti, de uma maneira bastante poética, vai dizer isso. Mas ele tá ali, né? Ele entra na floresta e encontra a Iracema dormindo. Ela se assusta e tal, joga a flecha nele. Então é assim que... Não é a Iracema que encontra a Martim, é Martim que encontra a Iracema, né? As palavras são muito importantes, como você coloca as palavras. E aí, né, ela se assusta, tira uma flecha nele, enfim. E é muito interessante porque nesse momento ela vai perceber que ele conhece a cultura indígena por causa da forma como ele vai entender as coisas, né? Ela quebra flecha, eu não lembro se é ele ou ela que quebra, mas isso tem uma simbologia. Importante é prestar atenção nas simbologias aqui. E o texto, né? Como é um texto engenhoso, ele te proporciona isso. Por isso que eu falo, às vezes, nesse livro aqui tem algumas palavras que são explicadas. Eu até entendo a boa intenção, mas eu acho que você fica privado do trabalho mental mesmo, porque o texto ele é tão bem construído que mesmo que você não saiba o significado preciso daquela palavra que está ali, não do tupi, mas as palavras mais antigas, com as quais a gente não tem mais nenhuma familiaridade, mas o texto ele é tão bem construído, ele é tão engenhoso que você vai inferir pela própria construção ali das palavras, do contexto. É importante a gente pensar que Iracema ela é da tribo Tabajara e a tribo Tabajara é inimiga dos portugueses e Martim é português, aliado da tribo Pitiguara. E eu fiquei com uma questão aqui na minha cabeça, sabe? Eu pensei, por que o pajé, aquelas personagens próximas de Iracema, por que eles protegem Martim? Então tem alguma coisa mística nisso mesmo. O pajé fala algumas coisas, é como que houvesse ali alguma predestinação. O José de Alencar, no prólogo dele, ele vai reclamar a fundação do Brasil por Ceará. Na verdade é Ceará, a primeira cidade. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa edição é que ela vai explicar, a Fátima Mesquita, ela vai explicar que essas alianças elas eram temporárias. Então é muito interessante e importante você prestar atenção na questão histórica. É um conjunto de coisas, não só na linguagem, mas os recursos que o José de Alencar utilizou aqui para contar essa história. Nesse resumo tem algumas coisas que a gente vai tendo que questionar mesmo, né? Isso é um bom exercício, né? Porque se você entender o livro, você vai perceber que, olha, não é bem assim que acontece isso. Iracema leva Martim, né, para sua cabana. Algumas índias são oferecidas para o Martim, mas ele não aceita nenhuma delas.
E nesse momento a Iracema conta que ela não pode ser dele, porque ela guarda o segredo da Jurema, ela é virgem, enfim. E quando ela percebe que tá apaixonada mesmo, ela reconhece, né, que o fim dela vai ser trágico. É muito interessante isso, porque você vai percebendo os presságios, as profecias, as interdições, que são as proibições. Tudo isso são elementos de lenda, características de lenda, né? E eu acabei de falar, Iracema, lenda do Ceará. Então, na estrutura da história, ela vai trazer essas características literárias para as quais você precisa prestar, né, atenção. E aí vem o Irapuã, né? Claro que tem que haver um conflito, né, na história. O Irapuã é o chefe, o grande chefe Tabajara, e fica com ciúme da Iracema. E aí ele que vai ser o grande problema aí, porque ele quer matar o Martim, ele já percebeu tudo. A Iracema se preocupa porque a Iracema percebe, né, a tensão, e diz pro Martim esperar o irmão Calbi, que vai chegar e ele pode acompanhar o Martim até fora, né, dos domínios dos Tabajaras. Tanto a Iracema como o Martim, eles são meio que protegidos pelo pajé, pelo irmão de Iracema. E nesse meio tempo aí, Iracema e Martim fogem. É muito interessante, né? Daqui a pouco eu vou falar do jogo de sedução que há entre Iracema e Martim. É um jogo que ele vai acontecendo em toda até o momento, né, do clímax, que vocês sabem qual é. Mas há um cortejo, né, ali dos dois. E na fuga, né, os tabajaras vão atrás deles. E depois disso, né, tudo resolvido, Martim, Iracema e Poti, eles passam a viver juntos na praia. Isso também é curioso, né? Essa figura desse índio Poti, que é chamado, ele chama Martim de irmão, eles se tratam como irmãos e eles têm uma amizade fraterna mesmo muito forte. E Iracema reconhece isso. Essa narrativa, até aqui, ela tem um tom e depois o tom vai mudar. Vai aparecer bastante Poti, Poti vai falar sobre as tradições, né, da tribo, sobre a sua tribo, vai visitar o avô, então tem algumas coisas muito simbólicas ali que eu acho que vale a pena prestar atenção, que são importantes. A Iracema, ela fica grávida, Martim fica muito feliz com isso, mas num dado momento Martim passa a sentir saudade da sua terra. E essa voz lírica que não vai mais cantar os amores dos dois. Começa a haver um problema mesmo. Martim se entristece porque tá com saudade de sua terra. Iracema acha que tá com saudade da amada que ficou lá em Portugal e passa a entristecer também. Nesse meio tempo, duas batalhas são travadas. Na primeira, Martim deixa uma lembrança para Iracema, para que ela não fuja. Na segunda vez, ele vai sem se despedir. E isso deixa ela mais triste. A Jandaia volta, isso é muito importante também, ela volta, né? E aí a Iracema, ela fica com saudade da sua tribo, mas não é o momento que ela se arrepende. Eu acho que ela nem se arrepende, na verdade. Mas ela já está triste e definhando por causa da ausência de Martim e de saber que Martim talvez não a ame mais. E aí ela vai definhando, ela tem o Moacir e ela chama o Moacir de filho da dor, porque é isso que significa. E muito debilitada, ela cuida do Moacir. Calbi volta e se reconcilia com ela, mas ela consegue convencê-lo a voltar para a tribo e dizer para o Araquém que ela morreu, assim ele vai ficar menos triste, né? Porque ele ficou desgostoso com o que Iracema fez. E Iracema, ela vai definhando, morrendo. Tem algumas coisas ali que o José de Alencar, ele mostra mais, né, dos costumes indígenas, como que ela faz para amamentar o filho, o leite dela tá secando. Depois, Martim e Poti voltam vencedores, né? E quando Martim volta, Iracema, ela entrega o filho nos braços. Ela se alegra em ver que ele tá feliz por vê-la também, mas ela morre. E aí Martim, ele volta para a Europa, para Portugal, fica 4 anos lá e retorna. E funda ali, de fato, uma cidade e ele traz também os jesuítas com ele. A última frase para mim é muito forte, né? Tudo passa sobre a terra. Daqui a pouco, no outro vídeo, eu venho aqui para me deter mais em algumas coisas específicas e importantes para prestar atenção. Até já já!